Tá aí, gente, graça e paz, glória ao Cordeiro. Estamos nós aqui outra vez. Hoje, excepcionalmente, estou fazendo aqui em casa, trago alguns pedidos aí de última hora, e isso fez com que meu tempo fosse resumido. Eu não ia dar tempo de ir até a rádio, de voltar e fazer o que tem que fazer. Então, resolvi hoje fazer por cá, fazer por casa, tá bom? Então, aqui ajeitando ainda aqui, meio correndo aqui as coisas, mas acho que a gente chega lá, não sei se está meio claro, meio escuro, mas vamos lá, né? Parece que a palavra fique clara, né? Então, estamos lá. No que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre ruiestesia, né? O que é a ruiestesia? É o amadurecimento dos santos, né? Eu digo assim, que o evangelho de Jesus é o evangelho da salvação. O evangelho de Cristo, né, é o evangelho do amadurecimento, né? Então você vai ver quem fala sobre o amadurecimento dos santos, principalmente é Paulo falando isso na carta aos Efésios, no capítulo 4, né? Ele fala sobre a engenharia, a engenharia da graça, a engenharia da edificação, da construção de Deus, né, na sua igreja, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ok? Então, é disso que se trata, esses compartilhamentos, né? Eu não tenho o intuito aqui de ser o sabichão, não é isso não, né? 2 Timóteo 2,2, aquilo que aprendesse de homens idôneos, isso também transmitia a homens idôneos também, né? A nossa intenção é essa, é compartilhar aquilo, é o princípio dos vasos comunicantes, ok? Então, dentro desse processo, em vez de ver essas coisas tão colocadas na Bíblia, né? Você vê, né, o Elias, Eliseu, né, Paulo, Timóteo, né, principalmente ali, né, Tito, né, esses princípios da ruiotesia. A ruiotesia é o processo de amadurecimento, né? Falar de uma maneira mais prática, né? Porque uma coisa é você ser salvo por Jesus. Salvação é a porta, né? Ele não é um fim em si mesmo, ele é o início de uma jornada. E produzirá 30, 60 e a 100 por um. Serei minhas testemunhas em Jerusalém e Israel até os confins da terra. Então você vê, tudo fala de uma jornada, de um caminho, não é? Assim como a nossa própria vida fala de crescimento, não é? Então segue um curso, né? E aqueles que são chamados homens, né? Homens no gênero humano, né? Homens de fé, são aqueles que ouvem a Deus e seguem a Deus, esse caminho flui, né? Sai da casa da tua parentela e vai para um lugar que eu te revelarei. Então isso fala de uma jornada, ok? Então nesse princípio, então do que nós estamos falando, né? Por exemplo, o evangelista ele prega Jesus, não é? Porque as pessoas precisam nascer de novo, né? Anotem, precisa nascer de novo, esse milagre que vem, né? De cima para baixo, né? De baixo para cima, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, né? Então, salvos pela graça. A graça, quando a gente pergunta o que é graça, né? Todo mundo responde, né? Graça é um favor imerecido, amém, glória a Deus, é assim. Mas acima de qualquer coisa, no seu fundamento, graça é uma pessoa. Jesus, cheio de graça e verdade, habita entre nós, cheio de graça e verdade, não é? Então, graça é uma pessoa, né? Que ela se manifesta de tal maneira, não é? Então, ela não é um sentimento, ela não é um procedimento, ela não é um adjetivo de ser, né? Mas ela é uma natureza, ela é uma essência, ela é uma pessoa. Jesus, o Cristo, graça, né? Vamos começar aqui. Se quiser ligar a tua Bíblia, abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, livro de Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 19 aqui, Romanos 8, versículo 19, na minha versão diz assim: a ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tá? Ai, tira mais um pouquinho mais para cá. Ai, tá doendo as costas aqui. Isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Né? Então, quando fala isso, o que acontece? A Terra, né? ela tem uma expectativa, o mundo tem uma expectativa. Né? Do que? Na minha tradução fala, né? Da revelação, em outras traduções fala da manifestação. Não é? Agora, aqui que eu quero falar um pouquinho aqui é sobre os filhos de Deus. Né? Quem já está acompanhando com a gente já esses compartilhamentos, nós já sabe que nós já falamos, quando nós falamos de filhos, nós já entendemos que na Bíblia tem 3 palavras para filhos, não custa nada repetir. Tem 3 palavras para que está usado filhos na Bíblia. Primeiro é teknion, que é um filho bebê, recém-nascido. Outro é filho teknon, que é um infante, um adolescente entrando na idade adulta. Né? E o ruio é o maduro. Tá? É o maduro. O maduro é aquele que... mas o que define um processo do outro? Né? Por exemplo, Jesus, quando ele entra nas águas do batismo, quando ele sai, né? A minha voz do céu fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ali começa, o Pai Celestial fala: este é o meu filho amado, ou seja, ele está pronto para herdar aquilo, porque o ruios, o filho maduro, o maduro, ele está habilitado pelo Pai a herdar a herança do Pai. Ele está habilitado a falar em nome do Pai e assumir as coisas do Pai. Ok? Agora, para isso é um processo. E ele começa nesse processo do amadurecimento. Tanto é que te vê a primeira missão que o Pai dá para ele, vai ao deserto para ser tentado pelo Satanás. Por quê? Por que Jesus foi sendo tentado ali? Jesus foi tentado nas suas motivações. A maior tentação de Jesus era fazer com que Jesus andasse no poder dele, não na autoridade do Abba Pai. Que é isso que o inimigo tenta fazer com a gente. Ele tenta fazer com que você tente resolver seus problemas na sua própria força, no seu próprio poder. Estão entendendo isso? E a característica de um ruios é quando ele não entra nesse lugar de resolver problemas do seu próprio poder. Mas ele espera em Deus. Esperarei no Senhor. Né? Essa é uma das características. Né? Então aqui quando ele fala sobre a manifestação dos ruios, está falando de filhos provados, aprovados e promovidos. Okay? Tá? Então aqui o que acontece? Falando de uma maneira mais simples, nesse versículo 19, a ardente expectativa da criação. Então da criação está falando aqui dos criados, né? Aqueles que foram criados. Aqueles que foram criados aguarda pela manifestação daqueles que foram chamados. Estão entendendo isso? Porque quando a gente fala chamado, aqui, a gente tem aquela coisa, não, eu tenho um chamado, tudo bem, se você tem um chamado, aquele que tem um chamado é aquele a quem Deus chama para treinar, capacitar e colocar você na prova para ser aprovado. Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então, do chamamento à escolha há um processo que nós chamamos de ruiostesia. Estão entendendo? E muitas vezes a nossa salvação é que nos abre essa possibilidade, nos habilita essa possibilidade de Deus começar esse processo em nossas vidas. A questão é que muitas vezes nós entramos vamos dizer assim, numa igreja, né? Para tentar fazer com que Deus se converta às minhas necessidades. Que Deus se converta aos meus sonhos e desejos e planos. Então as pessoas vão para a igreja para fazer campanha para ver se Deus faz o que eles querem. Quando, na verdade, a igreja devia ser um lugar de metanoia, mudança de mente. O lugar da igreja
né, agora porque você entender que os planos de Deus são mais altos que o nosso, que os sonhos de Deus são mais puros, mais santos que o nosso, que Deus tem um propósito para você. E não tem nada mais chato do que você estar anos e anos e anos e anos numa igreja. E se alguém perguntar para você qual é o propósito da tua salvação? O propósito, não a vantagem. O propósito da salvação. Entendeu? É uma pergunta para você fazer para você mesmo. Qual o propósito? Porque se eu não ver porque assim, são três fundamentos básicos: natureza, identidade e propósito. Quando eu falo natureza, o que é? Eu sou natural de onde? Aí que eu vou entender que do céu eu vim, para o céu não vou. Né? Eu fui amado, arquitetado por ele antes da fundação do mundo. Então eu sou amado, aprovado, aceito, eleito por ele. Onde é que está escrito isso? Efésios 1:4. E foram eleitos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. E isso só já curaria muita coisa. Muitos traumas em nossas vidas, muita rejeição, muita orfandade. Que ainda que o teu pai ou tua mãe biológico, ainda que a tua parentela te negue, ainda assim o Senhor te amou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Te amaram, te desejaram, te planejaram e te enviaram. Você não cai de paraquedas aqui não, você é um enviado. Então, natureza, identidade, é quando eu começo a saber qual é o meu lugar no corpo. Por que eu estou no corpo? Cada parte do meu corpo tem ideia de quem, da sua funcionabilidade e da objetividade da sua estada aqui. Entende? O dedinho, esse dedo aqui, cada um tem os meus olhos, ele é encaixado no corpo e ele tem uma funcionalidade. Né? Ele tem um objetivo a ser alcançado e ser mantido. Entende? Então, a igreja, por exemplo, o nariz não está colocado aqui para ele ficar aqui na cobertura, aqui no alto, não, ele está aqui pronto para fazer alguma coisa, entendeu? Então, ele foi colocado para fazer algo. Né? Quando que Jesus fala, né? E o Espírito de Deus está sobre mim para. Aí tem 3 pontinhos aqui, onde você pode colocar, sabe, você foi resgatado, salvo, nascido de novo, para o quê? Para amadurecimento. Tem uma demanda na Terra em que só você é capaz de resolver. É igual uma chave, sabe, chave? Aquelas ranhuras, aquelas coisas que estão ali, né? Ela abre, tem uma porta em todo o planeta Terra que ela abre. E pequenas portas podem abrir grandes negócios. Mas às vezes uma pequena chave pode libertar tantas pessoas. O problema é você saber. Primeiro você sabe que você é uma chave. Depois, pelo auxílio de juntas e medulas dos ministérios, Deus levar você para saber qual porta que você tem que abrir. Qual porta que você tem que entrar. Às vezes, nem entrar, é abrir para que outros entrem. Estão entendendo isso? Agora, essas coisas é que faz a gente, a consciência da maturidade, não é pelo tanto que eu sei, é quando eu sei para onde eu vou. Está entendendo? Natureza, identidade, propósito. Nossa maturidade é baseado em coisas simples, porque Deus é simples. Nós complicamos, colocamos muita religiosidade onde é para ter informação. Okay? Então, nisso que nós vamos... Quem está aqui? Quem chegou? Alguém que eu não vi aqui? Apareceu um negocinho, uma pessoa rapidinho, não vi. Boa tarde, Pai do Senhor, que estiver me vendo aí. Tá bom? Então, aqui a gente está fazendo... Vai dar alguns comentários. Uma coisa é nascer de novo, é o filho gerado. Né? Outra coisa é o filho ruios, é o filho amadurecido pelo Espírito, por intermédio dos processos. Né? Nós vamos sendo expostos aos processos de Deus. Né? E toda vez que eu passo pelos processos, sou processado por Deus, né? Rodrigo,
Boa tarde. Graça e paz do Senhor seja contigo. Procura apresentar até Deus aprovado, né? Vai provado, aprovado e promovido, né? Quando fala lá no livro de Efésios mesmo, vamos lá no livro de Efésios. Eu sempre falo, né? Se você tem preguiça de ler Bíblia, lê o livro de Efésios, que ele é uma sinopse interessante da igreja, do entendimento do novo pacto, daquilo que em Cristo Jesus quer ser manifestado, né? Você não tem tempo, não tem muita coragem, né? Lê o livro de Efésios, são 6 capítulos, muito bom. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. E ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais técnicos, meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui tem algo muito forte. Sabe? Eu gosto logo no começo aqui, né? E ele mesmo, Jesus, e ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para pastores e mestres. Entende? Para edificar aquilo que é de Jesus, o Cristo, ele deu a planta. Entende isso? A planta para construir o que eu quero tem que ter essas plantas. Quem é de engenharia, né, quem constrói prédio, casa, sabe que tem a planta da hidráulica, a planta da elétrica, a planta do ar-condicionado, a planta da rede de internet. Há várias plantas que vão sendo concatenadas e aquilo se junta e edifica um prédio. Então aqui tem, né, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Tá? Imagina um prédio que não tem a planta da hidráulica. Um prédio lindo, 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 mas ele não tem nem como subir água, nem como descer. As coisas que tem que descer lá da riba. Tá entendendo? Né? Falta alguma coisa, e isso que falta vai fazer falta. Você pode ter um prédio lindo, mas esqueci de colocar o espaço, né? A planta da elétrica. É lindo, mas não tem luz. Vai faltar alguma coisa. Então a gente vê por aí muitos edifícios que são lindos, né, daquilo que é aparente, mensurável, mas ela tem problemas estruturais. Falta alguma coisa, porque falta alguma coisa da elétrica, da hidráulica, da internet, falta apóstolos, ou profetas, ou evangelistas, ou mestres, até mesmo pastor, entendeu? Então isso causa alguns transtornos na obra. E, não, o prédio é legal, não, mas leva água de balde, não, não tem energia elétrica, não, mas leva a vela, tá entendendo? Então começa a dar aquela garibada na obra que ela tinha que ter essa relevância. Ela acaba tendo o quê? Ela acaba tendo problemas, ela não consegue manifestar na terra, porque a terra olha para essa edificação, né, e fala, isso aí não pode ser Deus. Aí a igreja não entende porque né, que a terra guarda a manifestação dos filhos, né? Só que quando você quer edificar do seu jeito, não rola, mano. Entendeu? Até aparentemente funciona, mas ela tem problemas estruturais, né? E nisso que Deus tem levantado apóstolos e profetas, né, que são os arquitetos, os engenheiros de obra, para estar mostrando para a gente. Fala, Francisco. Beleza, meu irmão? Deus abençoe. Chico. Certo, gente? Então, vamos lá. Eu já falei natureza, identidade e propósito. Tá? Natureza, identidade e propósito. Você percebe? É assim. É o fundamento. Tex, mas parece que se repete, né? Eu repito mesmo.
eu repito, e eu tenho prazer nisso. Por quê? É aquela coisa, né? Vamos imaginar, vou pegar isso aqui, vocês estão vendo? Vamos imaginar que isso aqui é uma estaca, e tem um bate-estaca, pão, pão, né? Eu já falei várias vezes, chegou há uns 2 anos, 3 anos atrás, estavam construindo um prédio do outro lado da rua aqui da minha casa. Então tinha aquele período do bate-estaca, né? De estabelecer fundamento, daquele pem, 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 aquele negócio, não te contando, né? Mas o interessante que, embora a estaca fosse a mesma, o bate-estaca fosse o mesmo, mas cada vez que ele batia, quando ele voltava para bater outra vez, a estaca não estava mais no mesmo lugar, porque ela tinha descido. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, às vezes, que é o que Paulo fala, né? Tem motivo de alegria eu estar falando, eu estar repetindo, porque o fundamento ele vai sendo estabelecido. Até uma hora que a estaca chega naquele ponto de recalque, onde ela não onde ela estabelece. Tem muitas coisas que eu só fui entender. Você lembra que diz assim na Bíblia? Uma vez Deus falou, outra vez eu ouvi. Deu equio? Não é que deu equio, né? O que acontece? É que tem coisas que nós vamos ouvir, mas de ouvir a entender tem uma jornada, tem uma caminhada. Muitas coisas que a gente vai ouvindo. Na hora você ouve, aquilo entra num arquivo aqui. Aí parece que a gente vai ruminando o Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Chega uma hora que aquilo faz assim, ó, pim! Sabe? Aí aquilo faz diferença em você. Porque o meu justo viverá por fé. Fé é substância, é palavra revelada. Então aqui a gente está fazendo o quê? A gente está jogando, o semeador saiu a semear, a gente está jogando a semente. Está jogando a semente. A semente é a palavra de Deus, que a gente vai jogando aqui, ali. Né? E vai caindo em determinados tipos de terra. Né? E a própria semente, ela revela que tipo de terra que é. Né? Isso é para falar num outro assunto aí. Né? Lá aqui no versículo, quer ver aqui, ó? Até que todos, no versículo 13 lá, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais técnion, meninos, babies, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Você está entendendo isso? A gente não está falando de pecado. A gente não está falando de coisa errada. Porque, ó, pior do que você está envolvido numa coisa errada, tem pior até que tem. Pior do que você está envolvido numa coisa errada é você pensar que está no lugar certo. Entende isso? Porque tá errado, caiu a casa, tá errado, vamos pro acerto, caiu a casa. Tá? Agora, quando você acha que tá certo, aquilo é um processo de conversão tremenda. Eu digo porque por experiência própria. São 36 anos, 35 anos de novo nascimento, 25 anos ensinando, aprendendo, e 2 anos e meio de sendo impactado pela realidade do novo, sendo impactado pela realidade do novo pacto. Está entendendo isso? Sabe, seria a mesma coisa assim que um médico que tem 36 anos de carreira, né, de formado, 25 anos, tal. Há 2 anos atrás ele descobre, é colocado na mão dele uma nova tecnologia de curar pessoas. De uma maneira muito mais eficaz. É assim que eu estou me sentindo. E eu louvo a Deus por isso. Primeiro porque eu aceitei. Porque muitas vezes o camarada, quando tem um tempo de Bíblia, ele fica endurecido. Sabe? Eu chamo assim da unção de Naamã, né? O cara tá podrão, mas o cara não quer descer no Jordão. Né? Então, eu falo aquilo, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante.
do que ter a mesma velha opinião formada sobre tudo. A fonte pode ser duvidosa, mas a fala é formosa. Tá entendendo? Então, é isso que... Tanto é que Paulo ensinava isso para Pedro e os demais apóstolos. Porque os apóstolos andaram com Jesus. Paulo nunca andou com Jesus, Paulo andou com Cristo. Cristo foi manifestado a ele. Então, o evangelho que Paulo pregava, os demais apóstolos de Jerusalém não conheciam. Não tinha essa verdade de quem foi o terceiro céu, não tinha essa revelação do novo pacto. Eles andaram, eles transicionaram, porque Jesus é um marco entre o velho pacto e o novo pacto. Até a cruz é o velho pacto. Pós-cruz, começa-se ali em Atos, começa o ministério do novo pacto. Muitas vezes o tanto que se conhece de Jesus pode ser, eventualmente, é um grande desafio para você entender o evangelho de Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala o meio evangelho. Em Atos capítulo 9, Jesus, o Cristo, se manifesta para Paulo. Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Passado muitos anos, Gálatas, Paulo fala, e quando aprove a Deus manifestar o seu Filho em mim. Em Atos capítulo 9, Jesus é manifestado a Paulo. Em Gálatas, Paulo dá testemunho, e quando aprove a Deus manifestar o seu Filho em mim, que é isso que é o objetivo. O objetivo de Jesus ser manifestado a você, o objetivo dele é que um dia ele possa manifestar em você. É aí que é o processo. Porque não adianta, não é o caso de tanto o quanto eu sei a respeito de Jesus, mas é quanto Cristo governa através de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória. Glória, a palavra glória é docme, é caráter. O caráter dele sendo manifestado. É como uma lâmpada, né, que tem aquele filamento, né, que essas lâmpadas retrô, tá mostrando, essas lâmpadas bem amarelinhas, está mostrando, né, mostra aquele filamento ali. A lâmpada, o bulbo, aquele vidro é você. Dentro, o que a luz, aquele é Cristo Jesus. A terra guarda por lâmpadas que estão acesas, que manifestem Cristo. Está entendendo isso? Para isso é uma jornada, isso é uma trajetória que a gente vai fazendo e vai se submetendo. Deus tem uma agenda. Deus tem o Abba Pai, ele tem uma agenda de amadurecimento. Quando chegou o tempo, Deus fala para Abraão, Abraão, fala, e aí, beleza? Vaza. E ele foi. Aí começa todo o processo. Você vai lendo a história de Abraão. Você vai lendo todo o processo. Como Deus vai trabalhando nele e por intermédio dele. Deus tem uma agenda para transformar você um varão perfeito. Está entendendo? Ele tem uma agenda. E essa agenda sempre envolve uma outra pessoa. Tem uma música do Mike Murdock, bem antigona, que eu acho legal, que essa música fala assim: um dia você vai crer em alguém. Um dia você vai crer em alguém. Então você vai decidir o que vai ser enquanto viver. Um dia você vai crer, né? E a gente fala isso sobre salvação, amém. Um dia eu ouvi uma pregação evangelista Dino Cibelo, e mudou minha vida. Agora, uma coisa é salvação, outra coisa é amadurecimento. Eliseu já era hebreu, mas o que amadureceu Eliseu para fazer o dobro na unção profética foi uma paternidade. Mais para frente um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho mais forte sobre paternidade, a diferença do pastoreio, da paternidade.
paternidade ministerial, paternidade espiritual. Né? Paternidade é um dos fundamentos do Evangelho do Novo Pacto. Ministério do Espírito, paternidade, 5 ministérios. O plano de Deus sempre foi uma família, estabelecer uma família. Ele sempre quer começar por uma família. E nós pensamos que Deus quer começar por uma organização religiosa. Uma organização religiosa deverá ser consequência de uma família afetuosa. Tem que começar por uma família. Uma família, você lembra de Noé? Noé era uma família. O ministério deles era uma família. Que foram transformados enquanto estavam construindo uma arca. A construção daquela arca, que a arca é uma simbologia de Cristo. A palavra no hebraico, estou tentando lembrar, acho que é tevef, em hebraico, significa a palavra. Arca, em hebraico, acho que é tevá, com H no final. Tevá. Tá? Interessante que o nome da arca era a palavra. Olha que louco! Quando você entra na palavra, o verbo vivo. Quando eu estava ouvindo um rabino falando, Baruch Hashem, graças a Deus. Ele nem sabia porque, ele não sabia porque estava falando, mas eu sabia porque estava ouvindo, né? Ele falou: sempre que você tiver com problema, entra na palavra. Eu falei: yes, sir. É o verbo vivo. Tá, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Né? Então anota aí, acho que eu tenho anotado em algum lugar, não me lembro de onde eu anotei, deixa eu ver. Acho que não tem no outro caderno, estou cheio dos cadernos aqui, né? Então é tevá, né? Em hebraico, para arca, é tevá, né? Tevá é a palavra, né? Entra na palavra, se esconde na palavra, e ela, que você começa numa planície e termina no Planalto. Monte Ararat. Ok? Vamos lá. Lá no versículo 16, diz assim, deixa eu ver, aqui tem duas partes aqui interessantes. Eu vou ler no 15 e no 16, tá? Para a gente estar compartilhando isso aqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada